Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou trazendo uma lista de 7 ações de empresas aí que têm mais caixa do que dívida. Então fiquem comigo até o final do vídeo para conferir essa lista aí de 7 ações. Eu vou falar sobre a alavancagem das empresas, sobre o que significa, né, o indicador de dívida líquida pelo EBITDA quando ele está negativo. Vou apresentar também um contraponto a isso, falando um pouco sobre o endividamento das empresas. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse sobre investimentos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, né, se interessa por esse assunto, não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal, porque se você tiver inscrito ou inscrita, você não vai perder os meus próximos vídeos. E lembrando aqui que 78,6% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui no canal, elas vêm e voltam, assistem meus vídeos recorrentemente, várias vezes, mas elas não se inscrevem. Então veja bem, se todo esse pessoal tivesse inscrito no canal, meu canal com certeza estaria muito maior e isso me motivaria muito mais a continuar fazendo os vídeos diários. Então não perca tempo, se inscreva no canal, não custa nada para você e vale muito para mim, beleza pessoal? Então sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. E aqui o conteúdo do vídeo, né, ele é relacionado ao indicador de alavancagem, ou seja, o dívida líquida pelo EBITDA. Eu vou apresentar aí então uma lista de 7 ações, né, fique comigo até o final do vídeo, porque são empresas que têm esse indicador negativo, ou seja, significa que elas têm mais caixa do que dívida. Isso é muito bom para o acionista, na minha opinião. Eu gosto muito de investir em ações que tenham esse indicador de alavancagem negativo. E o objetivo desse indicador é medir o nível de endividamento da empresa em relação ao EBITDA. Vamos lembrar que o EBITDA é uma aproximação da geração de caixa, então por isso que esse indicador é bem interessante. Quanto mais alto esse indicador, obviamente maior o endividamento da empresa. Então vou dar um exemplo aqui. Um indicador de dívida líquida pelo EBITDA quando está em 4 é considerado alto. Então isso a gente considera em 4 vezes, né? Ou seja, para pagar a dívida necessita aí 4 vezes a geração daquele EBITDA, né? Ou seja, a aproximação da geração de caixa. E quanto menor, melhor. Então, se uma empresa tiver aí um indicador, né, de alavancagem de uma vez, significa que basta uma geração de EBITDA aí, né, um ano, né, para quitar as suas dívidas, né? Então, por essa razão que quanto mais alto esse indicador, pior, né, maior o endividamento da empresa. Quanto menor, melhor, menor o endividamento da empresa. E claro, o que acontece quando esse indicador está negativo? Basicamente tem dois significados. Ou o EBITDA está negativo, o que daí seria terrível para a empresa. Então, claro que eu vou mostrar aqui uma lista de 7 ações que elas têm o EBITDA positivo, né? E a segunda hipótese é quando o EBITDA, né, a geração de caixa da companhia é muito maior do que a dívida, ou seja, a companhia tem mais caixa do que dívida, que é o caso dessas 7 ações aqui do vídeo. E lembrando que dívida não é sempre ruim. Eu sei que a palavra dívida é muito ruim, mas para as empresas aí que negociam suas ações na bolsa, dívida na verdade ainda é até bom, né? Porque aí ela pode rentabilizar essa dívida, né? Então a gente tem que verificar se a empresa também tem um bom ROIC, né? Que é o retorno sobre o capital investido. Então até esse já é o primeiro contraponto, né, a essas 7 ações. O que acontece aqui? O caso da Irani, por exemplo. A Irani, como a gente pode ver, o custo médio da dívida da Irani é de 9%. Mas o ROIC dela é de 25,5%, ou seja, a cada R$ 100 que ela investe, ela consegue aí ter o retorno de R$ 25,50. Então, para ela, vale muito mais a pena ter a dívida do que simplesmente ir lá e quitar a dívida, pagar a dívida. Por quê? Porque ela pega esse dinheiro ou no sistema financeiro ou através de debêntures, enfim, aí vai de cada empresa, ela pega esse dinheiro e consegue alocar de forma muito eficiente, ter um bom retorno sobre esse dinheiro. Então, por isso que eu digo, dívida não é sempre ruim. Em várias empresas aí pode ser bom, né? Ela pode rentabilizar muito bem essa dívida. É o caso da Irani. É o caso também da Movida, como a gente pode ver essa linha cinza aqui
do gráfico, né, o custo da dívida da Movida é de 7,7%, mas o ROIC dela, o retorno sobre o capital investido, é 17,1%, ou seja, um spread de 9,4 pontos percentuais. Então, a Movida já, diferente da Irani, né, que a Irani tem uma alavancagem baixa, a Movida tem uma alavancagem alta, mas ela tem aí uma alocação muito eficiente desse capital. Então, para a Movida não vale a pena simplesmente pegar dinheiro e pagar a dívida que está a dívida. Não, para ela vale a pena sim continuar pegando dinheiro e rentabilizando esse dinheiro, porque ela consegue alocar esse capital de forma muito eficiente. E a primeira ação aqui da lista dessas 7 ações aí que tem mais caixa do que dívida é a WEG. A WEG é considerada aí por muita gente a melhor empresa da bolsa em termos de gestão, né? Realmente é uma empresa com uma gestão exemplar. Ela tem uma dívida líquida pelo EBITDA ali de menos 0,05 vezes, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. A gente pode ver aqui que ela tem um ROIC, o retorno sobre o capital investido, de 21,22%, então é um número aí excepcional, uma empresa que cresce receitas e lucros ano após ano, e claro, ela é negociada a um PL de 40 e a quase 30 vezes EBITDA. Então, na minha visão, WEG é muito boa sim, mas na minha opinião particular, respeito quem pensa o contrário, óbvio, eu considero o papel da WEG caro. Eu não tenho WEG na minha carteira, considero o papel um pouco caro sim, até porque a gente pode ver, se a gente for observar a média histórica aí do PL da própria WEG, né? A gente vê que ela está com um PL acima da sua média histórica. Então, por essa razão que eu não entro em WEG, mas isso não significa que eu não reconheça que ela é sim a melhor, ou talvez uma das melhores aí, empresas da bolsa em termos de gestão, né? E como a gente pode ver, ela tem um endividamento aqui negativo, né? Tem mais caixa do que dívida, rentabiliza muito bem o capital, então a WEG realmente está de parabéns nesse sentido, muito embora eu considere o papel um pouco caro nesse momento. E a segunda ação aqui dessa lista é a da Ambev. A Ambev que ela tem aí um domínio, né, muito grande do mercado em que ela atua. Então, por essa razão, ela acaba tendo um PL, aí, um EBITDA um pouco mais esticado. Mas a Ambev, nesse momento, se vocês forem analisar o histórico, né, do PL aqui, a média histórica dela é de 23 e o atual está em 17. Então, existe um certo desconto em relação a ela própria, né? Então, a Ambev pode sim ser interessante. A gente vê aqui que ela tem excelentes margens, bom ROI, bom ROIC. Ela é uma empresa de crescimento lento, né? Ela é muito grande, então ela cresceu aí nos últimos 5 anos uma média de 1,54% ao ano, né? Os seus lucros. Então é uma empresa de crescimento lento, uma empresa muito madura já, né? E ela tem muito mais caixa do que dívida. A gente pode ver que o indicador de alavancagem dela está em menos 0,54 vezes. A Ambev tem um caixa muito grande mesmo e gera muito caixa. Então é uma empresa que também tem uma gestão muito eficiente. Não por acaso, essas empresas que estão aqui nesse vídeo, elas são consideradas empresas de boa gestão, né, pessoal? E a terceira ação aqui do vídeo é da B3, B3SA3, né? A Bolsa de Valores brasileira, a gente vê que ela negocia aí com PL de 20 a 12 vezes EBITDA. Ela tem um monopólio hoje, né, desse mercado, né, de bolsa de valores. Então a B3 ela acaba sendo muito valorizada por isso e ela tem mais caixa do que dívida. A gente vê que o indicador de alavancagem dela está em menos 0,36 vezes. Lembrando que a B3 é uma ação que comumente é considerada uma ação de dividendos. Ela costuma fazer 4 pagamentos ao ano, faz pagamentos trimestrais, né? Dividend yield na casa dos 4% aí nos últimos 12 meses. Tende a ficar assim ainda por um certo período, na minha visão, mas é uma ação que paga aí com uma boa frequência e que já pagou dividendos melhores, então B3 é uma ação bem interessante, sim, inclusive pensando em dividendos, na minha opinião. E a próxima ação aqui da lista é da Lojas Renner, né? Setor de varejo. O que eu destaco aqui da Lojas Renner? É que o setor de varejo ele costuma ter margens líquidas muito baixas, né, pessoal? Margens líquidas aí muito baixas, então isso acaba apresentando um risco grande para o investidor. Então, e são ações cíclicas também, né? A gente sabe que o varejo ele é cíclico, então em alguns momentos ele vai vender muito, em outros momentos vai vender quase nada, mas a gente pode ver aqui que a Renner ela se destaca justamente por sua gestão, porque a margem líquida dela aí nos últimos 12 meses é de 8,95%, sendo que se a gente for olhar o histórico dela, né, ela tem aí uma margem líquida boa, né? Nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos ela tem margem líquida
boa, sendo que o varejo, pela natureza mesmo da atividade, costuma ter uma margem líquida muito baixa, às vezes 2, 3%, e a Renner consegue ter uma margem líquida muito maior. E como a gente pode ver, a Lojas Renner ela é considerada assim, talvez a melhor varejista aí em termos de gestão, né? Se não a melhor, uma das melhores varejistas em termos de gestão, com certeza. A gente vê aqui que o indicador de alavancagem dela está em menos 0,56 vezes. Lembrando que o setor de varejo é muito intensivo em capital, então é comum também a gente ver ações do setor de varejo com indicador de alavancagem muito alto, de 4, 5 vezes EBITDA, enquanto Lojas Renner tem esse indicador negativo, margem líquida boa, um bom ROI, um bom ROIC também, crescimento de receitas e de lucros nos últimos anos. Então, mesmo estando num setor que tem muitos desafios, que tem uma necessidade muito grande, né, de capital, uma intensividade de capital muito grande, a Lojas Renner se destaca fazendo o caminho inverso, né, com mais caixa do que dívida, com boa margem líquida. Então, Lojas Renner, por essa razão, é considerada aí uma das empresas de melhor gestão nesse setor, né, pessoal? E mais uma ação aqui, essa eu gosto muito, né? É o maior retorno na minha carteira pessoal, na verdade, é a EZTEC. A EZTEC é uma incorporadora principalmente de médio e alto padrão, né? Ela tem aí o foco das atividades em São Paulo, uma empresa bem interessante na minha visão. As incorporadoras também têm uma intensividade de capital muito grande, então elas se endividam muito, né, para conseguir ter um resultado. E a EZTEC, pelo contrário, ela tem muito mais caixa do que dívida. A gente vê aqui que a alavancagem dela está em menos 2,13 vezes. Liquidez corrente dela de 6,35, então uma empresa com grande capacidade aí para pagar seus compromissos de curto prazo sem nenhum problema nisso, né? Margem líquida de 40%, o ROI e o ROIC um pouco mais baixos, mas ainda satisfatórios para o setor no qual ela atua, né? Considero a EZTEC uma boa empresa, na minha visão a melhor do setor de incorporadoras aí, de construtoras, né? Até pela forma que ela atua. E como a gente pode ver, ela está muito bem posicionada aí para o momento que as incorporadoras tiverem um bom ciclo de volta, né? Porque esse também é um setor cíclico, em alguns momentos vai ficar em baixa, em outros momentos vai ficar em alta, a gente não sabe exatamente quando, mas o fato é que nesse momento as incorporadoras estão sofrendo e a EZTEC está indo bem, num caminho bom na minha visão, com 11 bilhões, mais de 11 bilhões de reais aí no banco de terrenos, né? Sendo que os terrenos aí são a principal matéria-prima das incorporadoras. Então a EZTEC, na minha visão, está muito bem posicionada para a retomada do ciclo de alta aí das construtoras. E a próxima ação aqui é a da Porto. A Porto, né, que ela se destaca principalmente pela área de seguros, né? Ela é uma empresa considerada pagadora de dividendos, a gente vê aí 6,2% de dividend yield nos últimos 12 meses e ela tem um indicador de alavancagem aí muito bom, né, de menos 12 vezes, então tem muito mais caixa do que dívida. Claro, pelo setor dela, ela tem uma margem líquida mais baixa também, ROI e ROIC mais baixos. Ela apresentou uma redução dos lucros nos últimos 5 anos, mas a gente tem que lembrar também que as seguradoras elas acabaram sofrendo, né, com a questão da Covid e também com a questão desse ciclo, né, de juros aí quando estava mais baixo. Então as seguradoras elas são beneficiadas quando esse ciclo de juros sobe, né? Então esse patamar de agora, por exemplo, para as seguradoras geralmente é considerado bom, né, que os ciclos estão em alta. Então, nos últimos anos a gente teve juros muito mais baixos, então por essa razão também os lucros da Porto Seguro ficaram abaixo, registraram aí um valor, um crescimento negativo no caso, né? Ou seja, registraram um não crescimento na verdade, mas ainda assim considero a Porto uma empresa bem interessante, uma empresa muito tradicional, com muitos anos de bolsa já, e uma empresa que se provou ao longo do tempo e que provavelmente nos próximos anos deve registrar aumento dos seus lucros, porque a gente tem visto queda de sinistralidade, né, para seguradoras e também o fato de que agora o contexto é mais benéfico para elas, né, de ciclo de juros mais altos aí. E a sétima ação aqui é a da Grendene, a Grendene que eu tenho um pouquinho em carteira também, não me exponho tanto ao setor dela, mas tenho uma pequena exposição, né? Grendene que é de calçados, uma empresa muito tradicional também, que já tem também muitos anos de bolsa, que costuma pagar dividendos, então Grendene geralmente figura aí em carteiras de dividendos, né? A gente vê que nos últimos 12 meses um dividend yield de 5,7%, mas ela já pagou dividendos bem melhores.
E a gente pode observar que ela tem mais caixa do que dívida, então ela tem aí um indicador de alavancagem de menos 2,45 vezes, tem boas margens, um ROI bom, um ROIC aí mais baixo, mas que a gente pode considerar aceitável, né? Liquidez corrente grande de 8,67, que mostra aí como ela é uma pagadora de dividendos. Geralmente as pagadoras de dividendos têm uma liquidez corrente grande mesmo, então realmente Grendene também é uma ação interessante. E eu quero saber agora, pessoal, de vocês, o que vocês acham dessas empresas, se vocês têm ou não em carteira. Lembrando aqui, né, a lista das 7 empresas com mais caixa do que dívida: WEG, Ambev, B3, Lojas Renner, Ezetec, Aporto e a Grendene. Deixem comentários aí embaixo, né, nem que seja só para mandar um abraço aqui. É muito importante, ajuda o vídeo, né, ajuda o engajamento e também acaba fazendo então com que o meu vídeo vá para mais pessoas. Eu aprendo muito com vocês nos comentários, então deixem considerações aí embaixo, eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.